Pessoal, mais uma resolução. Calcule os produtos indicados, ou seja, aí temos multiplicações de matrizes. Antes da propriamente fazer a multiplicação, eu quero te alertar que nem sempre duas matrizes elas podem ser multiplicáveis entre si. Nem sempre a multiplicação entre duas matrizes ela ocorre. Por quê? Porque para que a multiplicação exista, se faz necessário uma condição de multiplicabilidade, uma condição necessária para que a multiplicação ocorra. Então a condição de multiplicação, vou colocar aqui embaixo, ó, nessa espécie de... Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então a condição para que a multiplicação ocorra. A condição é o que o número de linhas, aliás, que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, a primeira matriz deve apresentar um número de colunas igual ao número de linhas na segunda. Isso, na prática, se verifica colocando a ordem das duas matrizes, inclusive na posição, na disposição da multiplicação, na ordem que elas serão multiplicadas. E aí eu verifico se os dois números de dentro estão iguais. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, se eu tenho uma matriz que tem uma ordem 3 por 5, olha só, e uma outra matriz tem ordem 5 por 2. Então a primeira matriz tem 3 linhas e 5 colunas, e a outra matriz tem 5 linhas e 2 colunas. Essa multiplicação aqui, ela vai acontecer? Vai. Por quê? Porque os de dentro aqui, ó, são iguais. 5 e 5. Número de colunas igual ao número de linhas. Outro exemplo. Se eu tenho uma matriz 2 por 3, multiplicando por uma matriz 3 por 1. Essa multiplicação vai ocorrer? Vai, porque os de dentro são iguais. Ok? Os de fora não interessam, interessam os de dentro. Se fosse uma multiplicação 2 por 3, que multiplica por 2 por 3, aí tu observa que eu tenho duas matrizes de mesma ordem. Então, a princípio, nessa multiplicação ocorre, mas não é verdade, porque o número de dentro aqui é 3 e aqui é 2, ó. Então essa multiplicação ela não ocorre. Não ocorre a multiplicação. A gente pode dizer também que essa multiplicação não se define. Ok? Bom, então é isso quanto à condição de multiplicabilidade entre duas matrizes. E ainda eu quero... Bom, deixa eu colocar aqui. Os dois de dentro, como eu te falei, eles indicam se a multiplicação ocorre ou não. E os números de fora, observa aqui, ó, esse 3 e esse 2, eles indicam a resposta. Quer dizer, depois de eu multiplicar essas duas matrizes, eu devo encontrar uma matriz do tipo 3 por 2. Então, os de dentro iguais indicam se a multiplicação ocorre ou não, e os de fora indicam a ordem do produto ou a ordem da resposta. Ok? Bom, então, feita essa ressalva contra a condição de multiplicabilidade, vamos ver como a multiplicação ocorre. Então, já vimos a condição aqui. Agora eu vou te mostrar como ocorre. Como que tu faz a multiplicação? Tu multiplica a linha ou as linhas, as linhas da primeira matriz, multiplica no sentido das colunas da segunda matriz. Então observa que para verificar a condição é coli. Para fazer a multiplicação é lico, certo? Então como se dá essa multiplicação? Bom, vou pegar cada linha da primeira e multiplicar por cada coluna da segunda. Essa primeira matriz aqui, ela não tem um efeito didático muito atraente para explicar esse conceito. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar a letra A em branco por enquanto e vou fazer a letra B. Porque a letra B, ela de forma didática, né, ela é mais interessante para nós iniciarmos. Tá? Então, eu vou iniciar pela resolução da B.
Então assim, ó, linha vezes coluna. Então eu vou marcar esta linha aqui, ó, e vou multiplicar por todas as colunas. Pela primeira, pela segunda e pela terceira. Então fazendo pela primeira coluna. Então eu tenho que é menos 1 vezes 3. Menos 1, eu até vou fazer o seguinte, fazer bem explicadinho para ti. Eu estou fazendo a primeira linha vezes a primeira coluna, então é o A11, tá? Então eu tenho menos 1 vezes 3, ó. Menos 1 vezes 3, menos 3. E 2 vezes 1, 2. Então mais 2. Então cada elemento com o seu, tá? Aqui no segundo vai começar a clarear, ó. Menos 1 vezes 8, menos 8. E aí tu observa que eu estou fazendo o elemento, ó, a primeira linha da primeira matriz. E agora eu estou na segunda coluna da segunda, então é o meu A12. Menos 8, que é menos 1 vezes o 8. E agora eu vou fazer o 2. 2 vezes 2, 4. Então, menos 8 mais 4. Eu continuo nessa linha e vou fazer agora a terceira coluna. Então eu tenho primeira linha e terceira coluna. Então menos 1 com 3, que dá menos 3. E 2 vezes 4, 8. Menos 3 mais 8. E aí eu aprontei a primeira linha. Vou fazer agora a segunda linha. Ó, agora vou fazer essa segunda linha aqui, ó. Então, de novo, pela primeira coluna. Então, agora eu estou na segunda linha da primeira matriz e na primeira coluna da segunda. Então, é o A21. Aí eu faço 3 vezes 3, 9. Ó, é cada um com o seu. Ó. 3 vezes 3, 9. E menos 4 vezes 1, menos 4. Agora eu vou para a segunda coluna. Essa aqui, ó. Então eu tenho segunda linha da primeira, segunda coluna da segunda. 3 vezes 8, 24. E menos 4 vezes o 2, menos 8. E para encerrar, a última coluna. Aqui. Então eu tenho segunda linha da primeira matriz, terceira coluna da segunda. E aí eu tenho 3 vezes o 3, 9. E aqui menos 4 vezes o 4, menos 16. Ok. E agora então, né, finalizo a resposta. Então a resposta é só operar. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 8 mais 4, menos 4. Menos 3 mais 8 é 5. 9 menos 4 é 5. 24 menos 8, 16. E 9 menos 16, menos 7. Então tá aí a matriz produto. Observa que pela condição aqui, ó, que eu havia falado no início do vídeo, pela condição, a primeira matriz ela é 2 por 2. E a segunda matriz ela é 2 por 3. Né? Linhas e colunas, 2 por 3. Observa que os de dentro aqui, ó, ficaram iguais. Então realmente essa matriz, essa multiplicação ela ocorre. E os de fora fornecem a ordem da matriz. Então olha só, esse 2 aqui, ó, e esse 3 vão fornecer a ordem da matriz 2 por 3. E se tu observar a resposta, ó, realmente deu uma matriz 2 por 3. Ó. Fechou. Okay? Então isso confirma aquilo que nós havíamos combinado. Ok? Nessa letra A aqui, essa letra A aqui ela é mais fácil, né? É mais fácil de fazer, mas para entender o conceito, nessa matriz não seria tão simples. Por isso que eu deixei para depois. Mas o procedimento é bem fácil. Porque eu vou multiplicar as linhas, que no caso só tem uma, pelas colunas, que nesse caso também só tem uma. Então eu tenho aí
cada elemento com o seu. Ó. 1 vezes 2, menos 3 vezes o 1 e 4 vezes o 5. Então, eu vou fazer isso. Armar aqui, ó. É o meu elemento A11, primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 2, 2, né? Aqui, ó. 1 vezes 2, 2. Menos 3 vezes 1, menos 3. 4 vezes o 5, 20. E aí eu tenho A11 igual 2 mais 20, 22. 22 menos 3, 19. Então, essa matriz, ela tem um único elemento, que é o 19. Ok? Tem mais dois exemplos aí na próxima lâmina. Tem um exemplo nessa lâmina e mais um na outra. Então, multiplicação. Agora, vamos fazer um pouco mais rápido. Olha só aqui, ó. Esta linha vezes esta coluna. Então, não vou nem colocar agora os elementos, tá? 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Então, ó, 2 e 1. Menos 3, menos 3. E aí tá pronto. Aqui, tá. Agora eu vou fazer com a segunda coluna. 2 vezes 3, 6. Menos 3. Vezes 2, menos 6. 2, aqui nessa coluna agora. 2 vezes 4, que dá 8. E menos 3 vezes 1, menos 3. Na última coluna, 2 vezes 5, 10. E menos 3 vezes 4, menos 12. Ok. Fazendo agora a segunda linha. Ó, aqui, ó, 0 e 3. E aí eu vou fazer tudo de novo. Vou começar pela primeira coluna. Então, eu tenho 0 vezes 1, 0. 3 vezes menos 3, menos 9. Na segunda coluna, 0 vezes 3, 0. 3 vezes 2, 6. Na terceira coluna, 0 vezes 4, 0. 3 vezes 1, 3. 0 mais 3. E a última coluna, 0 vezes 5, que dá 0. E 3 vezes 4, que dá 12. 0 mais 12. E aí, vou finalizar com a construção da matriz produto. Operando cada dupla aqui. 2 mais 9, 11. 6 menos 6, 0. 8 menos 3, 5. 10 menos 12, menos 2. 0 menos 9, menos 9. 0 mais 6, 6. 0 mais 3, 3. 0 mais 12, 12. E está aí a matriz produto. Lembra? A primeira matriz era de ordem 2 por 2. A segunda matriz é de ordem 2 por 4. E aí os de dentro iguais e os de fora, olha aqui, ó, 2 por 4, que é a ordem dessa matriz aqui, 2 por 4. Fechou. E aí eu tenho mais um exemplo na próxima lâmina de produto de matrizes. Então esse produto é das matrizes 1 e 0, 0 e 1, 2 e 3, 7 e 0. Então o mesmo procedimento, né? Vou marcar aqui, ó, a primeira linha e vou fazer pelas colunas. Então começando pela primeira coluna. Então olha só, aqui eu estou fazendo, ó, primeira linha com primeira coluna. Primeira linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz. Tá? E aí eu posso expressar isso ou não, nem vou colocar, tá? Estou fazendo aqui 1 e 0, 2 e 7.
Então, 1 vezes 2, 2. 0 vezes 7, 0. Então, 2 mais 0. Agora eu vou fazer ainda no primeiro elemento, lá a primeira linha, A1, e aqui a segunda coluna. Então, o meu A1, 2. Porque aqui ó, eu estou na segunda coluna da segunda matriz. Ok? Mas eu nem vou colocar esse A1, 2. Ok? Então, eu fiz o A1, 1. Vou fazer agora o A1, 2. Então, fazendo isso, 1 vezes 3, 3, 0 vezes 0, 0. Vou trocar de linha agora, ó, fazendo a segunda linha. De novo pela primeira coluna. Então, 0 vezes 2, que dá 0. E aí eu estou fazendo, olha só, quem que eu estou fazendo? Eu estou fazendo segunda linha com a primeira coluna. É o A21. Tá? Então, de novo, 0 vezes 2, que dá o 0. E 1 vezes o 7, que dá 7. Agora, 0 vezes 3, que dá 0. E 1 vezes 0, que também dá 0. Que esse elemento aqui é o elemento A22, né? Segunda linha da primeira, segunda coluna da segunda. E aí a resposta é obtida só finalizando. 2 mais 0, 2. 3 mais 0, 3. 0 mais 7, 7. E 0 mais 0, 0. E está aí a matriz produto. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Um forte abraço. E até a próxima.